E se tudo que você juntou na sua vida virasse pó em cerca de 2 dias? É isso mesmo que você ouviu. Imagina toda uma vida de trabalho, dedicação, acúmulo de patrimônio, juntou bastante dinheiro e tudo foi por água abaixo por conta de uma estratégia mal executada. Foi isso que aconteceu esse mês com um investidor que utilizou um recurso disponível no mercado financeiro de uma forma ruim e acabou perdendo todo o patrimônio que ele e outras pessoas tinham. Esse é um tema muito sério, é importante que você assista esse vídeo até o final para não correr o risco de cair nessa armadilha. Porque esse tipo de investimento que essa pessoa usou está o tempo todo sendo oferecido para você na sua corretora. Jamais cometa esse erro. Bom, mas vamos aos fatos. Recentemente, um fundo da gestora TT Investimentos perdeu quase 90% do seu patrimônio. Esse prejuízo todo em poucos dias atraiu a atenção das pessoas e se tornou um bom exemplo de um erro no mundo dos investimentos, que é se expor ao risco da ruína. Esse risco existe quando você se expõe à possibilidade de perder tudo, perder todo o seu patrimônio. Para essa gestora, o grande erro foi se expor de forma muito agressiva a um único ativo e usando um mecanismo disponível no mercado financeiro que se chama alavancagem. As corretoras oferecem isso para os seus clientes de forma até fácil, você não passa por análises criteriosas para ter acesso à alavancagem. Para você ter uma ideia, existem alguns fundos de investimento que você precisa ser investidor qualificado ou até investidor profissional para ter acesso. O que isso significa? Investidor qualificado é aquele que tem mais de R$1 milhão investidos e o profissional mais de 10 milhões. Porém, você sendo o investidor geral, que são as pessoas que têm valores inferiores a esse, né? Por exemplo, você tem 10 mil, 20 mil, 100 mil reais. Você não é um investidor qualificado, mas você tem acesso à alavancagem, que nada mais é do que pegar um dinheiro emprestado para montar uma operação financeira. Como o nome já diz, você está alavancando. Por exemplo, você tem 10 mil reais, só que você investe 50 mil, porque a corretora entrou com os outros 40 mil reais. Então, quando a sua estratégia dá certo, você ganha muito mais dinheiro do que ganharia só com os seus 10 mil reais, porque o montante a ser multiplicado é muito maior com a alavancagem. Onde está o risco da ruína? O risco aqui está quando a sua estratégia não dá certo. Você aposta que uma ação vai subir, isso não acontece, ela cai e agora você não tem só o prejuízo dos 10 mil reais, e sim de 50 mil reais. O seu prejuízo acaba se multiplicando em várias vezes por conta da alavancagem. Claro que esse 10 mil, 50 que eu falei aqui é só um exemplo. Você pode alavancar em várias e várias vezes. Depende da corretora que você estiver utilizando, cada uma dá um limite para os seus clientes. Eu já vi casos de pessoas alavancadas em 10 vezes o valor que ela tinha, 20 vezes o valor que ela tinha. São quantias assim realmente absurdas. É uma estratégia que você tem que usar com muito cuidado e só se você for um investidor muito experiente. E ainda assim não é recomendada. Eu vou explicar qual que foi o caso que eu falei que saiu na mídia esse mês e você vai notar que a pessoa que perdeu todo esse patrimônio, ela não era nenhuma iniciante. Ela entendia muito do mercado financeiro. No caso, esse fundo de investimento saiu de um patrimônio de 73 milhões para apenas 8 milhões em 2 dias. Isso dá uma queda de quase 90%. Quem acompanha aqui o canal já sabe que devemos evitar a todo custo perder dinheiro, porque para recuperá-lo é muito mais difícil. Warren Buffett, que é considerado o maior investidor de todos os tempos, tem como regra principal: nunca perca dinheiro. Essa é a regra número 1 dele. E sabe qual que é a segunda regra? Nunca esqueça da primeira. Então, quando você está aplicando o seu dinheiro, só de não perder para o mercado, você já está investindo bem. É a primeira coisa que você precisa pensar. A primeira preocupação: proteção de patrimônio. E se conseguir
conseguir multiplicar esse patrimônio, mas a priori não perder o que você já conquistou. E por que isso? Eu gosto de fazer uma analogia com um time de futebol. Quando um técnico monta um time, ele começa de trás para frente, da defesa para o ataque. Vem primeiro montando pelo goleiro, os zagueiros, e ele vai montando o esquema tático dele. Repare que nos jogos, quando está 0-0, é um estilo de jogo. Quando um time toma um gol, bate um desespero no time. Fica muito mais difícil correr atrás se você está num placar negativo. Você sabe que se fizer um gol, você nem está ganhando, você só empatou o jogo. Você precisa fazer 2 para ganhar. Agora, trazendo isso para o dinheiro, imagina que você tem R$100 e você perdeu 50% desses R$100, ou seja, saiu de 100 e foi para 50. E agora, é só ganhar 50% que você volta para 100? Não, 50% de R$50 é 25. Se você ganhar isso, você sai de R$50 para R$75. Para você chegar em 100, que é o que você tinha antes de perder, você precisa ter um ganho de 100%. Ou seja, você perdeu 50% e para voltar para onde você já estava, você precisa ganhar o dobro do que você perdeu. Por isso que não perder dinheiro é a principal regra do Buffett, porque ele sabe que se perder para recuperar dá muito mais trabalho. No caso da gestora TT Investimentos, que perdeu 90%, para ela voltar ao patamar que ela estava, que era de 73 milhões, esses 8 milhões voltarem a ser 73 milhões, ela precisa de um lucro de 912,5%. Um valor absurdo, convenhamos, muito difícil de ser alcançado. Tudo isso só para compensar a queda de 90%. Por isso é muito importante que você tome os devidos cuidados como investidor a nunca, jamais se expor ao risco da ruína. Nada que possa te tirar do jogo. Ganhar dinheiro já dá trabalho, já é um grande desafio. Recuperá-lo depois de perder é um desafio maior ainda. Sendo assim, só de não perder, você já está investindo certo. Para contar melhor para você como foi esse caso, o investimento foi numa empresa listada nos Estados Unidos. Eu falei no início do vídeo que o investidor que cometeu esse erro era muito experiente. Ele era sobrinho, nada mais nada menos do que Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central aqui no Brasil, que também era um dos cotistas do fundo que foi lançado em 2018. Ou seja, para o sobrinho dele, mercado financeiro, matemática financeira, ações, não é nenhum assunto iniciante. Ele deve ter familiaridade com isso desde pequeno. Na carta enviada por Arthur Fraga, que é o nome do sobrinho do Armínio, ele assume o erro. Eu vou ler aqui um trecho para vocês. Em carta enviada aos cotistas, Arthur Fraga Bahia, um dos sobrinhos de Armínio Fraga, admite que montou uma posição arriscada no fundo, por meio de compra e venda de opções, da empresa americana Clarus Corporation, que produz equipamentos de montanhismo e armamentos. Abre aspas para as falas de Arthur. Até uma semana atrás a operação estava caminhando bem, mas há 5 dias, para sair da operação, tive de alavancar, ou alavancagem aí, o fundo por alguns dias, fecha aspas. Ao fazer isso, segundo ele, o custo diante do fundo tirou a margem de garantia, o que o obrigou a liquidar a posição em 2 dias, gerando perdas irreparáveis. Não sei onde começar a pedir desculpas. Esse fundo tinha 3 cotistas, o Armínio, ex-presidente do Banco Central, e mais 2 cotistas. Ele ainda fala que não apenas perdeu seu dinheiro, mas também acabou com a sua carreira. Mais de 95% do meu patrimônio e dos meus sócios estavam no fundo, diz ele na carta. Agora, como você se protege disso? Quando for investir usando a sua corretora, principalmente via fundos de investimento, você precisa olhar as regras daquele fundo. Nessas regras está descrito tudo o que o gestor pode ou não fazer. Eu posso ter exposição no exterior, investir
investir em moeda, juros, opções. Aí vai estar descrito se pode, se não pode, a quantidade que é permitida. Por exemplo, posso investir em ações? Sim. Quanto? 67% do fundo, 100% do valor que está no fundo. Existem fundos que, para alocar 100% do capital em renda variável, precisa ser investidor qualificado ou investidor profissional, como eu falei anteriormente. Investidor geral é proibido ter 100%. Eles têm um teto, um limite para garantir a segurança. Então fique atento se esse fundo que você está investindo permite ou não a alavancagem. Os que permitem geralmente são fundos multimercado. Caso você opte por investir num fundo desses, faça isso com uma porcentagem pequena do seu patrimônio e tenha consciência dos prós e dos contras. Caso o fundo venha a perder dinheiro, você pode, como cotista, ser convidado a ter que aportar mais dinheiro no fundo. Existe essa regra. Fora a opção de fundos de investimento, possibilidades de operar alavancado também são possíveis no mundo das opções, que são derivativos, é um assunto mais avançado, mais difícil, bem chatinho, onde as pessoas operam a descoberto. Esse é o termo usado no mercado. Como o nome já diz, você está descoberto. O seu dinheiro, o seu patrimônio não cobre o tamanho da sua exposição ali na renda variável. Por exemplo, você tem 10 mil reais, só que você se expõe a 40 mil reais. Você está descoberto. E que tipo de cliente que usam essas operações? São aqueles que, por exemplo, estão apostando que uma empresa irá cair. Esse cliente quer comprar 1000 ações da Petrobras, um exemplo, e elas custam R$30, só que ele não tem esse dinheiro, então ele pega o dinheiro emprestado na corretora, compra essas 1000 ações pagando R$30, ou seja, 30 mil reais, apostando na queda das ações. Futuramente ele terá que devolver essas ações, só que como ele apostou na queda, o raciocínio dele é o seguinte: eu peguei 30 mil reais de ações da Petrobras, ela vai cair para R$20, por exemplo, eu só vou ter que comprar 20 mil e eu fico com o spread, eu fico com a diferença. Esses 10 mil de 30 para 20 fica de lucro no meu bolso. Se sair tudo conforme ele quis, tudo bem, ele teve lucro. E se a ação da Petrobras não cair de 20 para 30? E se ela subir de 30 para 40, por exemplo? Aí ele nem tinha o dinheiro e agora vai ter que devolver muito mais. Aí ele fica naquela situação: poxa, peguei aqui 1000 ações a R$30 e tô tendo que devolver 1000 ações a 40. Só que inicialmente ele só tinha 10 mil reais do bolso dele. O restante era dinheiro emprestado da corretora. Aí a diferença de 10 mil para 40 mil, 30 mil, esse investidor quebrou. Gente, esse é um risco real disponível na sua corretora. Operar acima da sua margem, operar a descoberto, alavancado. A corretora vai oferecer, ela não tem nada a perder. No final da operação, você está me devendo X, me paga. E não tem negociação, você quebra. Então, se você é um investidor iniciante e está pensando, passou pela sua cabeça comprar ações com dinheiro que você não tem, não faça isso. Pense muito bem antes de fazer isso. Eu nunca fiz isso e não recomendo que ninguém faça. Isso te expõe ao risco da ruína, que eu já falei aqui, e pode acabar te tirando do mercado de forma permanente. O investidor de sucesso, ele é aquele que poupa parte do que ele ganha e investe com consistência, regularidade e vai crescendo o patrimônio dele aos poucos. Esse tipo de operação é só para investidores muito experientes e olhe lá, esse rapaz era sobrinho do ex-presidente do Banco Central, entendia muito de mercado e acabou cometendo esse erro. Então, achei muito importante compartilhar essa informação com vocês. Existe essa possibilidade disponível hoje na sua corretora. Não recomendo. Se você é uma pessoa que quer construir riqueza, vá pelo caminho simples.
Vá comprando as suas ações, faça seus investimentos aos pouquinhos, todos os meses, com parte do que você recebe, sem deixar a sua qualidade de vida de lado. Afinal, essa é uma longa estrada, estamos numa maratona e não numa corrida de 100 metros, sempre evitando o risco da ruína, para conseguirmos ser investidores a vida toda e não só por um período. Espero ter ajudado com essa informação, agregado valor para você. Se gostou, não deixa de se inscrever aqui no canal, clica no botãozinho aqui abaixo, é rapidinho, dá um like nesse vídeo, assim o YouTube entende que ele é importante, que ele ajuda e distribui para mais pessoas. Muitas pessoas precisam dessa informação para não cometerem erros e destruírem os seus patrimônios. Um grande abraço para você, um beijo, até o nosso próximo vídeo.